gostei muito da formação. Alan Franco também, é que o jogo aconteceu um pouco mais pela esquerda, né? O Beraldo se destacou, acho que pelos passes e apoio. Mas os dois jogaram muito bem. Tomamos aquele gol no final por um errinho de posicionamento nosso. Não se pode ceder contra-ataque 40 do segundo tempo, ganhando de 3-0. Mas não é uma culpa deles do contra-ataque, mas o posicionamento poderia ter sido um pouco melhor no fechamento do Beraldo. Mas jogaram demais. São dois zagueiros que constroem muito bem. Beraldo fez essa função. O Alan Franco, categoria, técnico, lúcido. Gostei bastante do jogo dos dois. O time se posicionou bem, tentou, acho que enquanto teve com a sua formação original, dominou o jogo e tentou sempre agredir a Portuguesa. Com as alterações, perdeu um pouquinho das características, mas mesmo assim se manteve firme no jogo, se manteve coeso no jogo, ofereceu pouca chance ao adversário e eu acho que, como no jogo do Ituano, manteve o controle praticamente de toda a partida. Rogério, tudo bem? A gente conversou com o Galopo agora na zona mista e perguntou se ele já tinha jogado alguma vez nessa função, né, um falso 9, e se partiu a ideia dele, se ele já havia comentado com você que ele poderia fazer essa função. Ele disse que não. Ele disse que você teve essa ideia, você chegou para ele, você conversou e ele te ouviu e tentou desempenhar da melhor forma possível. Como que você chegou nessa conclusão de que o Galopo, vendo a característica física dele, talvez num primeiro momento a gente não imagine que ele consiga desempenhar essa função? Como que você chegou nessa conclusão e como que você viu essa atuação e esses 2 gols marcados? Pela necessidade. Na verdade, o Galopo não é um 9 e eu acho que o primeiro tempo dele não foi um grande primeiro tempo. Eu acho que ele fez os gols, foi importante. Depois, quando ele, por alguns momentos, saiu um pouquinho mais da área, logicamente ele rende mais, eu tenho consciência disso. Mas na ausência de um outro jogador que possa fazer a função do Caleri, ele é um jogador que tem bom cabeceio, boa finalização. Eu acho que ele estando próximo do gol, ele tem oportunidades de marcar. Já fez isso contra a Ferroviária, quando entrou. E hoje teve a felicidade de fazer um gol numa belíssima jogada do David. E depois teve a frieza de bater um pênalti, que ele e Rato eram os dois encarregados de bater pênalti hoje, caso acontecesse pênalti no jogo. E o Rato já tinha saído, ele bateu com a mesma frieza que bateu na Sul-Americana, né? É isso? Na Sul-Americana. Agora, ele foi contratado, repito, não sei valores, mas ele foi contratado e nós estamos tentando sempre dar minutos para ele. Eu sei que não é a posição de origem, não é a posição nem que ele gosta tanto, foi um pedido meu para ele fazer a função. Sei que ele não vai render, ele pode render mais em outras funções do que essa, mas em outras funções eu tenho jogadores que também rendem mais. Então eu tenho que tentar utilizar da melhor maneira possível ele. Hoje o Caleri estava com com algumas dores, e eu preferi segurar o Caleri e achei que ele podia exercer a função. Ele foi feliz, mérito dele aí os gols que fez. Rogério, tudo bem? Boa noite. Você falou sobre características de jogo quando você faz mudanças. Queria que você abordasse esse tema no lado esquerdo, que parece que funcionou muito bem hoje, com diversos jogadores. Luciano caindo pela esquerda, formação original, depois a entrada do Pedrinho, Marcos Paulo chegando também. E você falou sobre necessidade, complementando necessidade e a função do jogador. Também comentasse a possibilidade da chegada de um reserva para o Caleri, que você já veio batendo, e o nome do Erisson sendo muito falado recentemente. Nesses 2 temas, o Erisson e o lado esquerdo e as mudanças que você fez durante o jogo. O lado esquerdo funciona melhor porque o Luciano é canhoto, gosta de vir pro lado de cá. O Nestor, que é o dos volantes, que jogou hoje, é o volante mais avançado, jogou pelo lado esquerdo. Então é natural que a gente crie um pouco mais, balance e crie um pouco mais. Do lado direito ficaram mais as inversões de jogo, né? Mas era bem esperado pela gente no dia de hoje, pela formação que a gente escolheu. Sobre um 9, nós precisamos, acho que eu falei em outras entrevistas, nós precisamos de um jogador nessa função. O Galopo a fez hoje, mas realmente, eu acho que por esforço, até por dedicação dele, eu tenho trabalhado com ele constantemente, mas eu vejo que ele falta pré-requisitos para usar essa função, porque ele nunca fez. Mas teve boa vontade para executar, e eu acho que quando você tem minutos para jogar, você tem que aproveitar. Ele aproveitou da melhor maneira possível, como ele podia.
independente de quem seja o 9, nós estamos atrás de um jogador para essa função com mais características do que o Galopo tem de jogar de 9. Mas é uma coisa que não é. Contratar 9 custa caro e é sempre mais complicado. Talvez seja uma contratação não tão simples, um pouco mais demorada. Vamos tentar para a semana que vem, porque a semana é cheia, para que possa ver se a gente consegue trazer um jogador para essa função, que a gente consiga regularizar o Caio, quem sabe amanhã também, para estar à disposição no final de semana, para a gente ter mais uma outra peça, porque nas funções, nas duas laterais, nós estamos bem no limite. Rogério, da forma como você descreveu a função do Luciano, a gente entende que o São Paulo hoje tem um desenho, independentemente das variações, de um 4-2-4. Você está totalmente satisfeito com essa movimentação do Luciano, tendo mais liberdade para flutuar? Ou você entende que em determinados momentos ainda é necessário um articulador? Não, eu acho que o Luciano faz bem a função. Nós não jogamos num 4-2-4. O Luciano ele sempre teve liberdade quando nós jogávamos ano passado num 4-1-3-2, por exemplo, né? Com, sei lá, Sara, Nestor e Igor Gomes, mais 2 homens de frente, o Patrick, Nestor e Igor Gomes. Depois que o Sara foi embora e com o Caleri e Luciano na frente, ele sempre teve essa liberdade. Ele gosta de fazer isso. E é onde a gente tenta sempre criar uma superioridade. Então, eu vejo que ele se sente à vontade na função, tem se doado mais na marcação nessa função. Isso não quer dizer que ele não possa ficar fora de uma partida e jogar um jogador com mais características do que ele nessa função, dependendo do tipo de jogo, dependendo contra quem dependendo como são os laterais, quem são os volantes, para a gente poder escolher quem vai jogar, do cansaço, enfim, de tudo isso, né? Mas eu vejo um bom desempenho dele nessa função. 10. Tem o Marcos Paulo, que eu acho que é um 10, mas eu acho que ele precisa ganhar ritmo. Falo com ele todos os dias, porque ele é muito talentoso, eu repito, mas ele tem que ter intensidade para jogar de 10. Ele tem que ajudar mais na marcação, se movimentar mais rápido, soltar essa bola com um pouquinho mais de velocidade, aparecer para o jogo. Mas ele sim, eu acho que é o 10 mais talentoso, talvez, que nós teríamos para ocupar essa função. O Galopo gosta de jogar por trás do 9. Eu acho que ele talvez não tenha o mesmo talento do Marcos Paulo, mas em compensação tem uma parte física mais apurada, né? O Nestor jogou em determinado momento nessa função. Eu acho que também é um jogador habilidoso e de boa parte física, pode fazer. E nos últimos jogos quem fez foi o Luciano nessa função. Rato pode jogar nessa função, sem dúvida, pode, mas como nós não temos ninguém na direita, eu não posso tirar o Rato. Mas se quisesse usar o Rato nessa função, totalmente. Acho que é um jogador que pode exercer tranquilamente essa função também.